Bem-vindos à minha sessão. Na minha sessão eu vou falar sobre migrações para Microsoft Teams. Basicamente eu tenho estado a trabalhar em migrações quase desde que me lembro. O meu nome é Rodrigo Pinto, sou um Enterprise Architect. Vamos passar aqui um bocadinho os slides. Portanto, como vocês já devem ter percebido, SharePoint Conference e Microsoft 365, este evento passou a ser chamado Microsoft 365 Collaboration Conference. Portanto, basicamente abrange Microsoft Teams, SharePoint e Power Platform. Esta conferência iria se realizar em março deste ano, mas foi adiada para o ano seguinte e vai acontecer em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos. Uma vez mais, obrigado a todos os patrocinadores. É muito importante haver este tipo de exposição às pessoas que patrocinam estes eventos, que de alguma forma conseguem chegar a pontos onde normalmente nós não conseguimos. Muito obrigado. Outra das coisas que interessa referir, considerem doar algum tipo de voluntário destas questões, mediante o cenário que nós temos com o Covid, cada vez faz mais sentido este tipo de iniciativas. Relativamente a esta conferência, existe um sorteio em que vão-se oferecer 3 Oculus Quests. A ideia é visitar os stands dos fornecedores, assistir às sessões e aos vídeos, e enviar respostas para entrar no sorteio, e pelo menos são possível menos 5 respostas corretas para se meter para uma hipótese de ganhar um destes 3 óculos. Portanto, é um destes aparelhos para cada região. América, um para a América, um para o PAC e outro para a EMEA. Tem aqui o link, estes PowerPoints são um bocado chatos porque são automáticos, e tem aqui o link para poderem participar. Então eu vou falar um bocadinho sobre mim. O meu nome é Rodrigo Pinto, eu trabalho nesta área desde 2000, na área de Microsoft desde 1998, trabalho na área de SharePoint desde 2001 com as primeiras versões. Portanto, eu basicamente cresci como developer em termos profissionais para IT Pro, e neste momento aquilo que faço mais é em Enterprise, arquitetura em termos de Enterprise de companhias grandes. Trabalho numa empresa Technology, comecei agora há bem pouco tempo, em 4 de março, e há 10 anos atrás ajudei a criar uma comunidade portuguesa de SharePoint, e em 2011 fui nomeado como Office Apps and Services MVP. Ok? Tem aqui o meu e-mail, o meu Twitter, vou depois passar estes contactos no fim. Ok, então o que é que vamos falar sobre isto? Eu, durante a minha vida profissional, acho que não houve nenhum ano em que não tenha feito 2 ou 3 migrações, e com a questão de aparecer o Teams e toda esta nova panóplia de canais de comunicação e estes novos desafios e novas ferramentas. Portanto, acabei por estar a passar um bocadinho estas coisas das migrações, não só de SharePoint e de servidores de fecheiros para a nuvem ou para outras plataformas, mas com o aparecimento do Teams acabou por ser mais um acréscimo às coisas que tenho que fazer. Portanto, nesta apresentação vou falar um bocadinho sobre as funcionalidades que temos em termos de Teams, o que é que se passa por baixo, em termos de arquitetura, como é que o Teams trabalha, o que é que tem ali. Não vou entrar em muito detalhe, mas a ideia aqui é só ficarem minimamente com uma ideia do que é que está por baixo deste tipo de tecnologia, e estando blocos que a Microsoft montou para montar este sistema que é o Teams, de que forma é que isso nos ajuda a fazer a nossa migração de dados. Portanto, aqui a ideia é, todos os conceitos que vocês vão ver aqui funcionam de migração de conteúdos que estejam fora da cloud em servidores de fecheiros ou em versões antigas de SharePoint para Teams. Funcionam também de Teams para Teams tudo isto na parte da nuvem, da cloud. E vou-vos falar assim um bocado da minha experiência relativamente a 2 ou 3 projetos maiores em que nós começámos a fazer migrações ainda antes de haver tanta feature agarrada ao Teams, e os problemas que tivemos e este tipo de coisas. Acho que não me impedem sempre a fazer este tipo de apresentações, porque acaba por ser interessante, tanto para a parte da como para a parte de para as pessoas com um nível um bocadinho mais alto em termos de percepção de migrações. Mais alto que eu digo é business users ou project managers ou
ou outro tipo de pessoas lá com este tipo de perfil, ok? Eu começo, isto agora não sei o que fazer aqui, eu começo sempre com um pequeno provérbio, e normalmente passo estes vídeos nas reuniões que faço com clientes e na comunidade e este tipo de coisas. Só um momentito, acho eu. Portanto, todas as migrações têm que ser olhadas de uma forma muito sérias, e a ideia é não julguem no imediato o esforço por trás disto. Fractured fibula, given mild sedative. So I could be able to go in tomorrow. Daddy's gonna be so excited. That killed him. Look at the cute dog. Ok, é só um quebra-gelo inicial. Oi, vamos lá pôr isto outra vez a andar para a frente. Ok, em termos de overview, só um bocadinho. Em termos de overview das features do Teams. Portanto, toda a gente que conhece o Teams, ou pelo menos que já tenha tocado uma vez na plataforma, há de se identificar com o que eu vou apresentar aqui. Portanto, temos aqui uma parte no Teams em si, que é a parte da atividade, activity. Temos um feed, a atividade da equipa e a minha atividade relativamente a toda a parte de colaboração no Teams. Ok? Portanto, esta parte vocês veem aqui com o sino que nós temos uma data de informações aqui neste feed, em que nos alerta ou que nos dá algum tipo de feedback sobre os assuntos ou a colaboração que estamos a fazer dentro da plataforma. Seguinte, temos a parte do chat, portanto é peer-to-peer, basicamente conseguimos falar com uma pessoa, de uma pessoa para uma pessoa, conseguimos falar para um grupo de pessoas, para um grupo de pessoas, ou para um grupo em que temos mais do que uma pessoa assignada, e temos também, conseguimos fazer um chat direto para bots, e os bots, para quem não sabe, acabam por ser mecanismos automáticos de perguntas e respostas pré-definidas ou com algum tipo de inteligência artificial por trás, em que basicamente nós fazemos uma pergunta e ele responde com o knowledge base, com toda a base de conhecimento que tem por trás para nos responder essa pergunta. Okay? É uma coisa mais automatizada. Outra das partes que temos é a parte do Teams em si. Portanto, aqui do lado esquerdo nós vemos uma lista com as equipas do Teams em que nós pertencemos, e basicamente em cada equipa temos canais e temos o mesmo género de comunicação. Portanto, temos aqui a parte da conversação, temos a parte dos fecheiros, que são os files, uma wikipage e outros tipos de tabs que podemos adicionar conforme queremos ou conforme é adequado para a equipa em si. Temos outra parte dos meetings. Basicamente há aqui uma correlação muito grande com toda a parte do Outlook, toda a parte que tenha a ver com comunicações e com e-mails, não é? Basicamente, quando criamos alguma reunião no Outlook, no nosso desktop ou na web, conseguimos criar Teams Meetings, e as Teams Meetings ou outras Teams que existam remarcadas no nosso Outlook aparecem aqui de uma forma mais agregada ou mais aglomerada, e a ideia é nós dentro de toda a aplicação do Teams, a ideia é conseguirmos nos focar só nesta aplicação e concentrar todo o nosso trabalho de colaboração só dentro da aplicação, sem ter que sair, andar a ver outro tipo de aplicações como havia antigamente com o Skype. O foco principal da aplicação neste momento é esse. A única coisa que a aplicação agora não tem é a parte de todo o mail, porque não faz sentido ter, já que para a parte do mail temos o Outlook. E depois temos a parte final, que acabam de ser uma secção de files, de fecheiros.
e em todos os fecheiros em que nós colaboramos ou que participamos, aparece aqui num sítio muito específico. Isto tem um agregar, tem 1, 2, 3, 4 agregações possíveis, portanto os fecheiros recentes que eu estive a mexer, os fecheiros que estão presentes nas equipas ou nas teams a que eu pertenço, no meu OneDrive, neste caso este slide foi tirado de um user normal do OneDrive, portanto por isso é que não dá aqui o meu nome, do OneDrive, e na parte toda, e temos uma parte também de downloads, os downloads que fizemos através da aplicação Teams. Portanto, o Teams em si, e penso que seja isso que... ok, não, vamos passar agora para outra coisa. A ideia aqui da experiência do Teams, para tirarmos completamente o potencial, ou aproveitarmos o potencial todo da aplicação, nós temos que ter basicamente quase tudo no online, embora no online que eu digo no Office 365. Se tivermos toda a parte do Office 365, toda a parte do Teams que mexe na parte do Office 365, portanto o Teams mexe em Exchange, mexe em SharePoint, mexe em uma data de coisas, mas essencialmente a parte de comunicação é toda feita em cima do Exchange. Se tivermos o Teams ligado com o Exchange online, portanto está tudo no tenant do Office 365, conseguimos ter as potencialidades todas da plataforma, ou seja, conseguimos fazer criar canais e equipas, conseguimos criar e ver reuniões, meetings, conseguimos modificar a nossa imagem de profile do Teams, adicionar conectores, configurar os tabs e os bots, e temos alguma possibilidade de inferir relativamente à parte de Information Protection. Basicamente isto tem a ver com confidencialidade de dados, sensibilidade em disponibilizar certos determinados fecheiros. Portanto, se tivermos o Exchange Online, isto permite tudo pela aplicação. Este Exchange Online Dedicated VNext, isto basicamente são é uma versão do Exchange que está em máquinas dedicadas na cloud. Imaginem como se fosse um servidor específico só para vocês ou para o vosso cliente, em que tem o Exchange Online, uma versão do Exchange Online especificamente assignada para vocês e com uma versão muito próxima daquilo que existe no Exchange Online no Office 365 em si. Do Office 365 nós não temos servidores, só se tivermos, criarmos máquinas virtuais em Azure, mas isso não tem a ver com o Office 365, portanto é tudo do lado da Microsoft. No lado do on-prem, e embora isto não pareça nos tempos que correm, pareça uma coisa um bocado absurda, ainda existem muitos clientes que têm Exchange, portanto, e basicamente o que está a acontecer neste momento é todos aqueles que têm Exchange, portanto, há aqui duas vertentes. Tem um cliente que tem o Exchange completamente on-premises, e on-premises significa dentro do data center, do seu data center, e este Exchange Online Dedicated Legacy, isto é um servidor do lado da Microsoft específico com as vossas configurações. Tudo que fuja do estar online de uma forma completa perde algumas das funcionalidades do Teams em si. Portanto, conseguimos criar equipas e criar canais, mas, por exemplo, não conseguimos criar reuniões, meetings, nem conseguimos fazer algumas destas coisas. Isto porquê? Porque, essencialmente o que temos é, o Teams em si tem uma relação muito intrínseca e muito próxima com o Exchange Online. Muitas das funcionalidades que nós vemos no Teams, embora vão buscar algumas coisas de SharePoint ou de Exchange ou outro tipo de automação, o backbone, ou seja, a estrutura do Teams em si depende muito do Exchange, ok? É por isso é que nas partes dos dedicated e dos on-premise, algumas coisas aqui não estão disponíveis. Ok, muito bem. Então, como é que isto funciona? O que é que temos por trás de cada bloco? Não sei se temos alguma questão, Gustavo, ou não? Se tivermos. Provavelmente não. Eu não consigo ver aqui, porque só um bocadinho, ver se eu consigo ver aqui o feedback. Não consigo. Portanto, o que é que nós temos aqui
Depois, o que é que nós temos aqui em termos do que é que está por trás do Teams? O que é que temos? Então, basicamente estes são os grandes blocos relativamente ao Teams que nós temos. Ou seja, o Teams, o Microsoft Teams tem por baixo, tem a parte dos Team Clients, utiliza um bloco que tem a ver com toda a parte do Office 365 e os serviços que disponibiliza. Depois tem outro bloco que são serviços de Teams, uma parte dedicada, e tem toda uma Skype infrastructure por trás. O Skype, basicamente, para quem não conhece, o Skype a antiga forma de comunicação, ou seja, era a antiga aplicação de comunicação para fazer chamadas, meetings, reuniões online, este tipo de coisas. Basicamente, a Microsoft o que fez relativamente ao Teams evoluiu toda a infraestrutura do Skype, e tudo isto que vocês veem assenta em cima de tecnologia Azure. Portanto, a Azure é o backbone, o baseline, a estrutura de todo este tipo de serviço que é implementado. E quando na parte da evolução, quando apareceu o Teams, só por curiosidade, o Teams em si foi um projeto interno feito por um grupo de pessoas dentro da Microsoft que evoluiu para aquilo que vocês veem hoje. Portanto, a ideia era mimicar um bocadinho o que é que fazia o Slack, e que acabou por acontecer. O produto foi criado por um grupo de pessoas internamente isso foi disponibilizado pela Microsoft, eles gostaram e evoluíram isto ao ponto que temos hoje. Ok? Mais em termos de curiosidade. Ok, então em termos de Teams Clients, em termos de arquitetura, o que é que nós temos? Nós temos um web client, portanto é a web em si, e temos um desktop client, uma aplicação para correr em desktop, tanto em Windows como em Mac. Em mobile temos o Windows Phones Application, que neste momento já está, este slide não está muito bem, não está atualizado, mas neste momento já não existe. Temos uma aplicação em iPhone e uma aplicação em Android. Todas estas aplicações são feitas nativamente com a tecnologia dos sistemas operativos do mobile. No caso do iOS é o Swift, o sistema operativo, a linguagem utilizada foi Swift, assim que é. Aí no caso do Android foi Java. Há aqui uma coisa muito interessante, que é a plataforma web e a plataforma desktop, seja no Windows ou no Mac, basicamente funciona como? Funciona com uma tecnologia chamada Electron, que basicamente é como se fosse um shell, uma concha, e basicamente essa tecnologia permite-nos o quê? Permite-nos correr web applications, aplicações web dentro desse canvas, desse wrapper aplicacional. E isso permite o quê? Permite à Microsoft o quê? Permite à Microsoft manter uma versão do Teams ao longo de todas as plataformas, ou seja, de todas, excetuando esta, embora estas aqui já estejam, a parte do mobile, já estejam algumas coisas que são comuns. Mas toda a parte do web e toda a parte desktop, que normalmente, em termos de colaboração, é o que nós utilizamos, toda a atualização que é feita sempre em cima do web, e a única coisa que o Teams Client faz é faz o download da última versão que foi disponibilizada para o web. Portanto, basicamente, o que isto tem é a parte do web e de desktop acaba por ser igual em termos de manutenção. Isto acabou por ser um bocado inteligente da parte da Microsoft em ter feito isto. Acho que foi a primeira vez que fez isto em termos aplicacionais. Eles fizeram algumas coisas, mas sempre voltado para a parte do Windows, e as outras plataformas sim, Linux e Mac foram um bocado esquecidas. E a ideia de terem alterado isto foi a própria iniciativa da Microsoft ter mudado a perspectiva de ser, nós somos uma empresa muito fechada e ninguém mexe aqui dentro, ninguém vê o que é que nós estamos a fazer, para o nível que temos agora, que acaba por ser um bocadinho open source e muito, muito amigável, e tudo o que é feito em termos de Microsoft agora tem sempre uma ponta que é espelhada para open source, portanto open source significa que qualquer pessoa consegue contribuir, portanto o código é código aberto, e com isto a Microsoft acabou por ganhar muito mais terreno e ganhar muito mais valor como companhia, não só em termos humanos, como em termos tecnológicos e profissionais, não é? Com este tipo de iniciativa. Portanto, como tinha dito,
o Teams Client é uma aplicação com Electron, client no lado do desktop, e basicamente consegue correr todas as tecnologias do web em cima, dentro desta shell, deste canvas. Ok? Next. Em termos de serviços, o que é que nós temos aqui? Nós temos, basicamente acabam por ser microserviços, temos microserviços completamente dedicados à parte dos front-ends, e os front-ends acabam por ser os servidores que nós neste momento não conseguimos ver, mas eles existem, que disponibilizam os serviços, as APIs, para os outros pequenos blocos comunicarem e fazerem aquilo que é pretendido. Temos um bloco relativamente à parte da autenticação e à parte de sincronismo de utilizadores, que tem a ver com o Identity. Temos a parte de Compliance, e basicamente o Compliance tem a ver com regras corporativas inscritas diretamente no sistema, e estes blocos, apesar de falar aqui Team Services, são blocos que são comuns no Office 365, portanto nós temos, em todo o Office 365 conseguimos fazer audit, conseguimos auditar registros e validar quem é que está, quem é que mexeu, quem é que abriu este fecheiro, quem é que foi àquele sítio, quem é que deu uma licença que não devia ter. Conseguimos ter políticas de retenção de documentos e de mensagens, de dados. Portanto, toda esta é a parte toda de compliance. Temos uma parte dedicada a um bloco de serviços de extensibilidade, extensibility, que tem a ver um bocadinho com o estender o Teams em si como aplicacional. Existe este bloco específico para o Teams, mas para os outros serviços também existem. Portanto, no caso do Teams, temos blocos específicos para tabs, para bots e para a parte do Graph. A parte do Graph, basicamente, para quem não conhece o Graph, o Teams, a Microsoft em si, tem uma API, de uma forma geral, a ideia da API é, num futuro muito próximo, poder, neste momento já faz a maior parte das coisas, mas poder, de alguma forma, através de uma única API, poder controlar, poder executar comandos, poder tocar em cada um dos serviços do Office 365 sem andar a mudar de API para API, para quem não conhece. Temos um bloco aqui Team Management, que acaba por ser um subset de uma parte da administração, de uma administração do Office 365. Neste momento, no início, quando o Teams apareceu, havia uma administração, mas estava muito colada à administração do Office 365, do SharePoint, desse tipo de coisas. Neste momento já temos um Admin Center, um portal de administração específico só para Teams. Ok? Temos outro serviço que tem a ver com a parte das notificações, que este tem uma ligação muito intrínseca com o Outlook, com o Exchange, e trata toda a parte de e-mails e toda aquela panóplia de funcionalidades que conseguimos ter relativamente à parte de comunicação. E depois temos outro serviço que, embora aqui seja demonstrado que seja um subset do Teams em si, acaba por ser um subset do Office 365 no total. Porque cada uma das áreas, cada uma das aplicações, cada um dos serviços tem um pedacinho ou tem um slot dentro deste bloco de configuração global. Ok? Relativamente ao Office 365, o que é que nós temos? Portanto, o Teams em si não tem uma área muito específica onde as funcionalidades ou as configurações estão alojadas. Portanto, basicamente ele bebe de 3 ou 4 aplicações ou outras plataformas existentes do Office 365, e neste caso tem uma relação muito intrínseca, como eu já disse, intrínseca com o Exchange. Em termos de plataforma, mexe muito com grupos, o grupos também mexe com o Exchange. Toda a parte de fecheiros e de pastas e de partilhas está em cima de SharePoint. Há uma parte muito intrínseca com o OneDrive também, isto tem a ver mais com a parte da comunicação que eu vou apresentar mais depois. A parte do stream, que tem a ver com a parte toda dos vídeos on demand e live, que nós conseguimos de alguma forma utilizar no Teams, portanto ele liga-se diretamente ao stream neste tipo de interação, e em parte a parte da Information Protection, que tem, mais uma vez, que tem a ver com o backbone todo total do Office 365, em proteger dados, retenções, audits, este tipo de coisas. Em termos de aplicacionais, há uma ligação com o OneNote, Power Apps, Planner, PowerPoint, Word, Excel. Isto é o baseline, é a estrutura inicial com que o Teams foi criada, portanto acabou por inicialmente ter uma ligação com, neste momento não são só com estas são as mais comuns, têm mais aplicações Microsoft e sem ser da Microsoft diretamente, outros parceiros, outros clientes, e basicamente nós conseguimos interligar o Teams em si
como o ponto central deste tipo de reunir estas aplicações ou estas funcionalidades. Por baixo temos todo um backbone que também é do Office 365, que tem a ver com o Analytics e o reunir dados para poder ter relatórios, e há uma parte muito forte que tem a ver com o Microsoft Power BI, ok? Ok, antes de começar com isto, tem alguma questão? Gustavo? Não. Não consigo ver o outro chat. Ok. Depois quando... Não, nenhuma questão, tá, Rodrigo? Okay. Vale. Ok, então, o que é que está por trás quando uma equipa é criada? Então, agora é assim. Estes slides estão minimamente atualizados, mas como vocês sabem, o Office 365 está sempre a evoluir, o time está sempre a evoluir, há aqui certas coisas que mudaram, entretanto, mas a ideia aqui com este slide é ter aqui, portanto, a criação do time em si, dentro da plataforma, o baseline, a estrutura inicial continua cá, provavelmente é capaz de existir uma ou outra funcionalidade que não está descrita aqui, mas que estas funcionalidades vão ser adicionadas ao longo do tempo. Ok? Então, quando nós criamos uma team, uma das primeiras coisas que nós temos é um site SharePoint, portanto é um SharePoint online é criado e é criado uma mailbox. Portanto, o site SharePoint é em SharePoint que é criado, a mailbox é o Exchange que cria a mailbox e ao criar a mailbox acaba por criar um grupo, um Office 365 grupo por trás que basicamente faz parte agrega este SharePoint site e agrega também toda a parte do sincronismo da identificação que existe em termos de Active Directory dentro da plataforma. Portanto, há um sincronismo entre a Active Directory que existe no Azure, portanto, o Office 365 por trás tem um tenant de Azure também, não é? Em que nós temos os utilizadores, temos os grupos, temos toda aquela panóplia de coisas que nós normalmente costumamos ter dentro de uma Active Directory e basicamente há um sincronismo direto entre o que está no Teams. Portanto, isto corre tudo não nas nossas máquinas, não nos nossos PCs, mas sim no lado da Microsoft. É um serviço que faz um sincronismo entre os users, os grupos, todos os objetos que existem na Active Directory dentro do Teams. Por outro lado, se nós mudamos alguma coisa no Teams, tipo um setting em termos de grupo, quem é que pode ver, quem é que é o dono do grupo, dono do team ou o membro do team, neste caso aqui é o grupo que toma conta desta parte e faz o sincronismo do Teams para a AD de forma a que as coisas estejam coerentes como uma plataforma completa, ok? Outra das coisas que acontece é nós no Teams temos o chat, portanto o chat em si é uma funcionalidade que é persistida pelo Office 365 e basicamente toma proveito de toda a infraestrutura que a Microsoft tinha e que tem neste momento, que evoluiu para uma coisa diferente, que era onde estava assente a parte de toda do Skype, da comunicação. As conversações, que eu vou falar um bocadinho mais à frente, em termos muito específicos, são guardadas em sítios diferentes. Para assim, a parte mais low level ou uma parte mais baixa em termos de percepção, onde é que isto fica guardado. Portanto, no Azure temos uma área muito específica em que as conversações, e quando eu digo as conversações, os chats, ok? Os chats e algumas coisas são guardadas dentro de um Azure Storage. Portanto, tem uma área, um recurso muito específico do Azure para guardar documentos, para guardar ficheiros, para guardar registros, e basicamente o que acontece é que as conversações são colocadas aqui de forma que, de uma forma geral, o serviço do Office 365 olhe para essas conversações. Portanto, o Azure Storage é o máximo, é o low level, é o mais baixo nível que nós podemos ter na parte do Azure para guardar dados, é um Azure Storage. Portanto, todos os serviços referentes a audits e retenções de dados olham para esse Azure Storage e guardam essa informação, ok? Outra das coisas que nós temos também que são inerentes, quando nós fazemos uma conversação, imagina que fazemos uma conversação, portanto temos as conversações pessoa a pessoa, temos conversações pessoa para grupo e temos conversações dentro de canais. Portanto, tudo o que seja da pessoa
para canais, coisas mais gerais, todos os fecheiros e todas as partilhas que fazemos são guardadas dentro do próprio canal ou no próprio grupo onde estão inseridas. No caso de sermos nós a fazermos uma partilha de fecheiro com outra pessoa, essa partilha, portanto, eu ligo no Teams, vou à pessoa, vou neste caso, por exemplo, ao Gustavo, vou-lhe mandar um fecheiro, ligo-me ao user do Gustavo e digo, olha, tenho aqui um fecheiro para ti, e mando-lhe um fecheiro, e conforme lhe envio o fecheiro, esse fecheiro é guardado dentro do meu, neste caso eu que estou a enviar, do meu OneDrive, e basicamente os settings todos das permissões são aplicados, ou seja, o Gustavo, quando tentar aceder àquele link que eu lhe enviar, ou ao fecheiro que eu lhe enviar, consegue ver, porque no lado do OneDrive todas as permissões são garantidas pelo próprio sistema. A parte das conversações, quando é na parte das conversações, portanto, o conteúdo todo é feito, o upload é feito todo para dentro do SharePoint. Aqui a ideia, se vocês nunca repararam, a ideia quando nós temos uma Teams e criamos um canal, portanto, todo o canal é provisionado em termos de estrutura como pastas, né? Nós temos pastas tipo General, normalmente aparece, por acaso não sei a tradução em português, porque normalmente os meus clientes são em inglês, mas aparece lá o General, e basicamente isso acaba por ser uma pasta dentro de um document, de uma biblioteca de documentos que existe dentro do SharePoint, e tem uma pasta que se chama General neste caso. Se criarmos um canal a dizer XPTO, iremos ter uma pasta a dizer XPTO dentro do canal, dentro do SharePoint, ok? Um folder no SharePoint é um canal folder no SharePoint é um canal do Teams. Portanto, em termos de onde é que está a informação do Teams, one-to-one chat, vamos falar um bocadinho sobre isso, conversas de 1 para 1, conversas de 1 para um utilizador externo, conversas de uma pessoa com um canal, os meeting recordings, as gravações de reuniões e as mensagens de e-mails. Vamos começar aqui pelo one-to-one chat. Basicamente, nós quando estamos a falar com alguém, existe um folder escondido na mailbox do utilizador que está a falar. Portanto, cada um acaba por ter, portanto, se eu estou a falar com o Gustavo, eu tenho uma cópia desta, não a consigo ver, só sendo administrador total do tenant ou do Exchange é que eu consigo ver essa parte. Portanto, eu tenho um folder escondido dentro da minha mailbox que me guarda toda a conversação que eu tenho. Isto é 1 para 1, ok? 1 para 1. Essa pasta contém tem todas as conversações e todas as pessoas envolvidas nesta conversação, neste caso, eu para outra pessoa, as duas pessoas têm essa cópia guardada na sua mailbox. Portanto, isto, mais uma vez, há aqui umas diferenças ao longo da plataforma, há aqui umas coisas que não mudaram. O baseline existe na mesma, portanto, isto é feito desta forma para que o serviço do Office 365, outra vez, consiga olhar para esses registros e para esses dados e aplicar qualquer tipo de retenção ou de auditing ou de compliance que queira ser embutido. É muito mais fácil o próprio serviço a ser uma coisa mais a baixo nível do que propriamente andar a procurar coisas e a andar a escavar por dentro de toda a estrutura que é um SharePoint, que é este tipo de coisas. Portanto, a maior parte dos serviços que nós temos no Office 365 são desta forma. Existe um backbone aplicacional muito low level, em que os serviços da Microsoft do Office 365 facilmente chegam lá. Basicamente, este folder, como eu dizia, existe só para toda essa parte de segurança e de retenção de dados e de audits e esse tipo de coisas, e nós conseguimos aceder a esse conteúdo através do eDiscovery no portal, ok? Isto é muito simples, é chegar à parte do Compliance Security and Compliance Center, Content Search, e conseguimos apanhar informação relativamente a isso, ok? Na parte das conversações. Na parte de chat files, portanto, dentro do vosso OneDrive, cada vez que vocês enviarem alguma coisa, ou ter uma conversa, quando eu ter uma conversa com alguém 1 para 1, vocês vão reparar que dentro do vosso OneDrive vocês têm lá uma área que se chama Microsoft Teams Chat Files. Eu penso que isto varia o nome, pelo menos por linguagem. Em português nunca reparei qual é o nome que isto tem, mas há uma área muito específica que diz que estes são os fecheiros de chat para o Teams em si, e nós, quando fomos lá dentro, conseguimos ver
os ficheiros que nós enviamos para as outras pessoas e que nós partilhamos sempre. Portanto, eu aqui no meu não consigo ver, se alguém me enviar um ficheiro com um link, eu não estou a aceder ao meu OneDrive, estou a aceder ao OneDrive da outra pessoa. Ok, o resto, tudo o que seja em termos de dados, tudo o que seja enviado para um canal é guardado dentro do SharePoint, assim, como vos disse, toda a parte, o root, ou seja, a raiz de toda a estrutura de conteúdos numa Teams acaba por ser o Documents, portanto, o Share Documents, a biblioteca de documentos partilhados, penso que seja isso o nome em português, ou documentos partilhados, sim, documentos partilhados, penso, ou documentos, se calhar só documentos, que seja só, que em termos de nome da biblioteca de documentos, e lá dentro temos o General, ou General, sim, e outros canais com sítios específicos para colocar lá dentro essa parte. Relativamente, isto acabou por acontecer mais cedo ou mais tarde, o baseline era aquela parte que vos tinha falado de ter os ficheiros numa parte de ficheiros e os chats numa parte muito específica, as mensagens. Neste caso aqui, quando falamos, quando enviamos um e-mail para um canal, para quem não sabe, existe uma opção no Teams, quando acedemos a um canal, há lá uma opção que conseguimos ter, por canal, conseguimos ter um e-mail address, conseguimos ter um endereço de e-mail em que podemos enviar. Quando enviamos para esse e-mail, é dentro do general ou do principal, temos uma pasta a dizer que contém as mensagens de e-mails, as mensagens de e-mails que enviamos por e-mail para esse e-mail, ok? Ok, meetings data, são os dados relativamente a reuniões, onde é que isto fica guardado? Basicamente tudo que seja reuniões e comunicação em que inclua vídeo, é tudo guardado dentro do stream. Portanto, o stream, não sei se a maior parte das pessoas deve conhecer, mas basicamente é como se fosse o YouTube corporativo, onde são guardados tudo o que seja assets digitais em termos de vídeo e áudio, ok? Portanto, isto é automático, o sistema em si nós não precisamos fazer nada, o sistema em si guarda isto automaticamente numa área muito específica, num canal muito específico dentro do stream. E a ideia em termos de chat, do chat, portanto, nós estamos numa reunião e falamos verbalmente, não é? E temos as imagens, esse tipo de coisas, mas também escrevemos, e toda a parte escrevemos e enviamos coisas dentro da reunião, toda essa parte é disponibilizada num folder, numa pasta específica, e consegue-se ir, mais uma vez, através do Compliance and Discovery do Office 365, através de pesquisa. Uma coisa interessante também, que a plataforma acabou por evoluir nesse sentido, foi que, às vezes, quando nós não atendemos alguma chamada no Teams, ou quando não conseguimos, ou por uma razão, a pessoa que está a falar, o nosso canal não está aberto, consegue deixar uma mensagem de voz. E o interessante relativamente a isto é que quando alguém deixa uma mensagem de voz, primeiro acontece duas coisas. Nós recebemos um alerta no lado do Teams a dizer, olha, esta pessoa tentou-te ligar. Outra coisa, recebemos um e-mail a dizer, olha, atenção que esta pessoa tentou-te ligar, tens aqui uma mailbox, é como se fosse uma caixa de correio de áudio, em que tu consegues, em que a pessoa deixou-te uma mensagem. E essa mensagem, o mais caricato é que essa mensagem acaba por estar traduzida ou transcriptada, ou de texto de voz para texto, diretamente na vossa, neste caso é na vossa mailbox. E quando nós recebemos a mensagem, aparece a mensagem a dizer, olha, este senhor ligou-te, ou este senhor ligou-te, a mensagem que deixou foi esta, e deixa lá um link para a mensagem de som, e em baixo temos a transcrição completa do que a pessoa deixou na mensagem. Interessante que isto funciona bem, portanto, a base disto é Office 365, Azure, todos os serviços. Isto funciona, eu já experimentei isto com várias línguas e funciona muito bem, inclusive com português, que era uma coisa que eu não estava à espera que funcionasse tão bem. E, portanto, tem essa informação dentro da User Mailbox. Ok, agora vamos passar um bocadinho em termos de cenários. Vamos passar um bocadinho com coisas mais com experiência em si. Portanto, uma migração de Teams, a estrutura inicial, o baseline, o backbone, uma migração é sempre a mesma. Portanto, nós temos que fazer eu coloco sempre este slide porque acaba por ser igual, embora existam algumas discrepâncias nos detalhes ou se fizermos um bocadinho de drill down em cada uma destas áreas, acaba por ser sempre o mesmo. Portanto, primeiro nós temos que fazer temos assessment,
Portanto, temos assessment, access, plan, prepare, migrate, validate. Portanto, assessment é a validação ou recolha de informação daquilo que queremos migrar. A parte do plan é planeamento, a parte do prepare é preparar tudo de forma a que consigamos ter as coisas, temos um plano de migração de um sítio para o outro com tempos e com pessoas assignadas, a própria parte da migração em si e a parte da validação. Portanto, a migração em si só está determinada quando a validação dos dados migrados está correta. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que depois de termos feito estas coisas todas, temos migrado, temos que garantir que os dados que estavam na origem estão realmente no destino. Portanto, a ideia aqui é, de uma forma geral, agarrar ou fazer um inventário sobre toda a parte do conteúdo, todo o conteúdo são dados e aplicacionais. Muitas das vezes não são só fecheiros, podem ser registros numa aplicação específica e que teremos que pensar para migração. Portanto, enumerar fazer um inventário sobre esse conteúdo, identificar o que é que deve ser arquivado e o que é que não deve ser arquivado, o que não for arquivado ou que este conteúdo já não faz sentido, temos que delinear esse conteúdo e marcá-lo de alguma forma, fazer toda a parte da planificação. Projetos de migração, inicialmente não se faz uma migração completa, de um tenant completo ou de um SharePoint completo de um lado para o outro, arranja-se, tenta-se encontrar um subset, ou seja, uma pequena área em que nós conseguimos minimamente emular, vamos migrar este conteúdo de um lado para o outro, ou seja, normalmente é um departamento ou uma área muito específica com conteúdos, e normalmente é focalizada naquilo que o cliente quer para iniciar este tipo de migração. Então, eu vou fazer uma migração, o que é mais prioritário para vocês migrar? Okay? Basicamente é isso. A seguir temos que organizar um bocadinho o conteúdo, portanto a ideia não é, temos isto no SharePoint on-prem, vamos migrar para o online, ou vamos migrar para o Teams, e eu quero exatamente agarrar na informação que lá está e pôr exatamente como está no destino. E a ideia essencial nunca é essa, a ideia é, quando temos um projeto de migração, podemos fazer algum tipo de reorganização do conteúdo, porque assim os utilizadores ganham, é menos informação que se migra de um lado para o outro, conseguimos ter tempos e custos inferiores relativamente a isso. Depois fazemos a migração, fazemos a validação e fazemos o deploy. Este deploy aqui acaba por ser um bocadinho, definimos um modelo de migração, portanto o modelo de migração que nós fazemos para este tipo de conteúdos acaba por ser assim e agarramos nesse modelo e propagamos isso, por exemplo, por vários departamentos ou por várias áreas, ok? E daí a importância de fazer um POC. Um POC é Proof of Concept, é uma prova de conceito, um POC relativamente a este tipo de coisas. Ok, então agora vou falar um bocadinho mais sobre o que é que foi feito. Portanto, nós tínhamos 2 ou 3 clientes com 5 terabytes de informação. Portanto, eles já estavam a utilizar equipas, o Teams, para utilizadores internos e externos. Já estavam a utilizar aquilo mais ou menos quando apareceu. E a ideia, havia aqui duas coisas durante este cenário, esta migração que foi proposta, que acabaram sendo alguns tipos de constrangimentos impostos pelo cliente. Um foi, eles não querem abrir a parte de Teams de uma forma global, isto é de geral, isto tem a ver com governance Teams, portanto vocês têm Teams, só por termos Teams não quer dizer de alguma forma que abramos o Teams completamente para toda a gente, portanto isto adequa-se ao Teams e as outras aplicações do Office 365. Portanto, o cliente não queria abrir isto de uma forma global, queria abrir de uma forma muito mais contida, muito mais controlada. No lado da migração, nós tínhamos um problema muito grande, porque na parte da migração, na altura que foi feita a migração foi agendada com este cliente, não havia sequer qualquer tipo de ferramenta para fazer migrações para Teams. Existiram aqui alguns constrangimentos e algumas coisas que nós tivemos que fazer para passar por cima disto. Neste momento, já existe um bocadinho mais de informação, e embora não exista uma API de migração especificamente para o Teams, conseguimos aproveitar outro tipo de APIs existentes no sistema e outro tipo de ferramentas para este tipo de migrações. E uma vez mais, as migrações neste caso aqui era de on-prem, era dos data centers do cliente
para Teams. E ao falarmos com a Microsoft, não havia realmente as migrações em si não eram suportadas pela Microsoft. Portanto, se acontecesse alguma coisa, nós tínhamos que garantir como suppliers do nosso cliente que todos os problemas ficariam resolvidos. Portanto, isto acabou por ser um bocadinho difícil em certas e determinadas partes. Pronto, a primeira coisa que fizemos foi, em termos de restringir o acesso à criação de Teams, e isto é utilizado até hoje, que foi correr, portanto, a ideia aqui essencial é corremos aqui este PowerShell, e o que faz este PowerShell é criar portanto, é utilizar um grupo do Office 365, como seguinte do grupo do Office 365, como se fosse o chapéu de chuva, ou seja, as pessoas que estão dentro deste grupo conseguem criar Teams. Em vez de ser um bar aberto, só as pessoas que estão dentro deste grupo conseguem criar os Teams. Logo aí foi um avanço muito grande, porque eles tinham toda a gente, todo o funcionário, todo o empregado da firma estava a criar Teams sem haver qualquer tipo de constrangimento, e com isto acabou por haver um grupo dedicado para fazer este tipo de criação em termos de Teams. Só um bocadinho, acho que não passei aqui nada. Não, ok. Ok, isto foi outra coisa muito interessante que foi. Portanto, o Teams tem a parte de SharePoint, e uma grande parte das coisas de SharePoint funciona muito bem. Portanto, a ideia aqui essencial era o cliente tinha coisas em SharePoint e em file servers e queria migrar para Teams, e queria criar canais, queria criar equipas. Basicamente, uma coisa que nós não tínhamos na altura era uma API em termos de difusão deste tipo de coisas. Portanto, se queríamos criar alguma coisa, teríamos que criar de alguma forma com o que a aplicação do Teams fazia, e realmente utilizámos aqui uma técnica que já utilizávamos em outro tipo de situações, que não é muito polida, mas que funciona muito bem, que tem a ver com o screen scraping. E o que é isto do screen scraping? Basicamente é ter um PowerShell que simula o que o utilizador faz. Okay? E basicamente uma das coisas que notámos quando começámos, tínhamos uma API de Graph para fazer este tipo de coisas, mas o Graph em si, quando chamávamos a execução desses métodos de criar Teams e de renomear Teams, acabámos por perceber que quando criávamos pela API de Graph, tínhamos resultados completamente diferentes de quando criámos a Team. E o problema essencial aí tinha mais a ver com, por exemplo, com as wikis, com parte das permissões, com parte dos nomes da Team em si, e de tudo aquilo que tínhamos que fazer em cima disso. Portanto, nós o que fizemos foi criámos um PowerShell que basicamente abria o Teams, e abre em algumas situações, isto ainda está a ser utilizado. Portanto, ele abre a aplicação do Teams e simula como se fosse um utilizador a criar a Team e a fazer os settings e adicionar os utilizadores. Portanto, ele faz Create Team, preenche a caixa de texto com o nome da equipa, faz os piscos nos sítios específicos que precisa de fazer, no caso da configuração. Portanto, nós tínhamos um Excel com esse tipo de configuração, e basicamente, como vos disse no início, a aplicação de Teams é feita em cima de uma coisa que é o eletrónico, portanto é o web. Nós o que fazíamos era abríamos o Internet Explorer neste caso, e basicamente emulávamos como se alguém estivesse a clicar naqueles e a preencher aqueles valores, ok? Basicamente vocês veem aqui, é ele à procura do Teams Toolbar button e o trigger click é como se tivesse alguém a carregar. Com isto conseguimos criar, nós à altura, eu lembro que criámos para aquele cliente específico, conseguimos criar 670 Teams a partir deste mecanismo, sem ter nenhum tipo de API. Portanto, esta técnica pode ser utilizada para outras coisas, e está a ser utilizada pelas nossas equipas em inúmeras coisas, nomeadamente em partes em que aplicações, por exemplo, dentro do Office 365, que só têm a parte do interface no browser e não há API que suporte isso. Nós com este tipo de coisas conseguimos lá chegar e mudar aquilo que queremos. Portanto, é uma parte válida nesse sentido. Uma alternativa que existe agora, nós temos em termos de PowerShell, existe já alguma coisa feita que é o MS Teams PS Module, é um módulo de PowerShell para Teams. Outra vez, existem outras ferramentas tipo o Office CLI e outro tipo de ferramentas disponíveis para fazer este tipo de criação de equipas. A maior parte delas está em cima do Graph,
ok? Tenham atenção disso, quando vocês criaram aqui uma equipa por uma team e quando criarem a mesma equipa, uma equipa muito parecida com os mesmos canais, com os mesmos os management settings, isso acaba por ser um teste que nós fazemos sempre no início. Validamos sempre se as configurações e os nomes e esse tipo de coisas são criados da mesma forma quando criamos na aplicação ou quando criamos pelo Graph. Neste caso, agora, existem 2 ou 3 coisas que ainda a aplicação está a fazer que o Graph não faz e basicamente tem a ver com a parte toda de membership, toda a parte de membros e renaming e toda a parte de renomear os membros e de alguma parte de permissões faz um bocadinho diferente. Nós optamos por continuar a usar o mesmo método. É um bocadinho mais moroso e acaba por ser às vezes pode ser um bocadinho mais perigoso, porque temos de estar atentos se a Microsoft não mudou nada em termos destes componentes com estes nomes e com estes IDs, se não mudou nada nesse sentido, mas desde que estejamos alerta conseguimos passar por cima disto facilmente. Quanto tempo é que eu tenho, mais ou menos? Ainda falta muito tempo? Eu não consigo ver. Bem, 5 minutos, se calhar, provavelmente. Algum? Ok. Em termos de problemas, o que é que nós tivemos? Tivemos alguns problemas. No início, a maior parte destes problemas agora já não acontecem de vez em quando. Uma coisa que nós quando utilizámos, uma das primeiras vezes que utilizámos a técnica de recriar a equipa através do Teams, a emular como se fosse uma pessoa a criá-la, na primeira vez que executámos isto, a aplicação criou 2 site collection, 2 coleções de sites e com isto nós acabamos por não perceber o porquê. A resolução disso foi apagar a equipa, aqueles 2 subsites, e apagar a equipa e recriámos isto outra vez e não houve problema nenhum. Houve outra situação em que acabámos por... houve uma team que foi criada, mas a parte de SharePoint não ficou. Então, toda aquela parte da coleção de sites, toda a parte do sítio para pôr os fecheiros, não foi disputado por alguma razão, não sei se foi um glitch ou não, ou se foi algum bug do próprio serviço, ou alguma falha de comunicação. E basicamente o que nós fizemos foi criarmos um Office 365 Group e promovemos esse Office 365 Group na team. Nestes casos aqui, é muito mais fácil e é muito mais proveitoso em termos de curto prazo e longo prazo apagarmos a equipa e recriarmos a equipa novamente, ok? Não martelem ou não andem sempre a mandar updates ou fixes para uma equipa que já está criada com alguns erros, porque é preferível eliminar a equipa e recriar uma nova. Outra das coisas que isto ainda em alguns tenants eu tenho visto isto acontecer, é quando nós mudamos o nome de canal, basicamente, inicialmente mudámos o nome do canal do Teams e o nome da pasta não era alterado no lado do SharePoint. Em alguns tenants, isto já está a acontecer. A Microsoft tem um serviço que faz o sincronismo entre estes nomes. E aqui a questão é esse canal, quando é criado, se queríamos mudar, o que acontecia muitas vezes é mudávamos o nome do canal e aquilo depois não mudava no SharePoint, depois chegávamos lá e apagávamos a pasta dentro da biblioteca de documentos e tentámos fazer o rename do canal, mas não acontecia nada. O sistema ficava ali um bocadinho órfão em termos de sítio onde pôr os fecheiros naquele canal. A ideia aqui é avoid renaming channels associated folders. Aqui a ideia é de, se quiserem fazer algum rename em termos de canais, não vão ao lado do SharePoint e façam aquilo à mão, façam tudo do lado do Teams, assim garante-se que pelo menos há uma coerência dos dados e este tipo de coisas. Ok, depois tivemos aqui outras coisas que têm um bocadinho mais a ver com a parte da lista dos workspaces, que tem a ver com o Power BI, que não tinha uma ordem alfabética, mas isso foi mais um trick do sistema. Havia algumas restrições em termos de nomes, que não podíamos ter caracteres esquisitos, nomeadamente aqui o I comercial. A team era criada, mas todos os connectors estavam associados a isso, não eram restabelecidos, portanto todas as conexões com os connectors, nomeadamente os connectors do Flow, de Power Automate e outro tipo de connectors que eram utilizados não funcionavam muito bem quando eram ligados à coisa do Teams. O que fizemos foi outra vez, apagamos a equipa e recriámos. E outra tinha a ver mais, mas isto acaba por ser uma feature, ou uma coisa que existe por ter o Exchange Mailbox
Portanto, temos o Exchange do lado dos nossos data centers, em que não conseguimos mudar o user profile. Mais coisas. Ok, isto acaba de ser mais um bocadinho um warning, portanto não existe uma API para agarrar um objeto e basicamente recriá-lo de um lado para o outro. Portanto, o que existe é termos ferramentas em que conseguimos agarrar nos dados e nos atributos que queremos criar numa team ou num asset no team e recriamos esse objeto do lado para o outro, isto na parte da recriação. Na parte da conversação, e aqui a última vez que eu vi, não existia uma forma de migrar isto de uma forma coerente, ou seja, a API do Teams em si não existe, não há forma de, imaginemos, a parte das conversações, portanto temos todo um thread de conversações entre 2 ou mais pessoas, e a ideia é, o cenário ideal seria agarrar nessa conversação e haver uma recriação da conversação do outro lado quando migramos para o outro time, para o time que é o destino. Neste caso não existe, porque a própria parte da API no grafo, não existe possibilidade de inferir diretamente os tempos. Portanto, eu neste minuto faço uma conversação, eu agarro nessa conversação e quero colocar naquele específico minuto, no outro lado não consigo. Portanto, o que existe de uma forma muito rudimentar é um export, dessas conversações para outro sítio. Portanto, conseguimos ter essa informação, nem que seja mais em termos de arquivo, que podemos utilizar caso seja necessário, mas não conseguimos replicar a conversação diretamente na outra ponta. Ou seja, as conversações não conseguem recriadas como são. Outra das coisas que verificámos também, e agora estou um bocadinho mais ou menos alinhado, embora haja algumas diferenças, é a tal questão da API que neste momento está a ser suportada, pelo Graph, não estar alinhada com aquilo que é feito pelo desktop, pelo cliente de Teams no desktop e na web. Tem umas ligeiras diferenças. E temos que ter atenção também com a parte do Teams e com toda a parte do Office 365 de ter features que estão constantemente a ser atualizadas. Portanto, já nos aconteceu estarem a mudar a estrutura das wikis e nós estamos a fazer uma migração e acabamos por notar que a própria migração das wikis falhou em algum sentido, numa parte da migração, porque o sistema do Office 365 estava a alterar essa área, ok? Pronto, e basicamente é isto. Eu já nestas lido já há muito tempo. Se tiverem alguma questão, não sei se temos ou não. Gustavo. Não tem nenhuma questão. Desculpa aqui. Não fala mal. Subiu um chat. Meu Teams subiu um chat daqui. Não tenho nenhuma questão, não. Não faz mal. Pronto, mas se tiverem alguma questão, portanto, já devem perceber que gosto muito da Marvel e gosto muito de Guerra das Estrelas, portanto, sou um geek credenciado. Uma vez mais, um geek credenciado, exatamente. Uma vez mais, obrigado aos nossos patrocinadores, sem eles não teríamos isto. Não se esqueçam da rifa e do sorteio para os 3 óculos, 3 óculos Quest, sim, um por região, América, APAC e meio. E temos aqui os links para vocês darem o feedback dos oradores e do evento em si. Tenho aqui os meus contactos. Qualquer coisa, vou estar disponível. É muito fácil de encontrar. Sou o tipo do chapéu. Ok? Muito obrigado, Rodrigo. Nada. Incrível. É legal